T-Voz, sua TV online. Bom, nesse momento a gente fala aqui pelo T-Voz, a gente está pelo Zoom, inclusive até por conta desse isolamento social, para a gente não ter contato, respeitando as regras, e a gente está fazendo essa gravação pelo Zoom, né, à distância, e a gente vai falar com o Destro, que é o diretor superintendente da Santa Casa de São Joaquim, diretor administrativo, João Alberto Destro, para falar um pouco sobre como a Santa Casa está nesse enfrentamento no combate à pandemia do Covid-19. Destro, bom dia, obrigado por falar com a gente aqui do T-Voz. Bom dia, Estevam. Bom dia a todos que estão ouvindo. É um prazer sempre poder falar com vocês. Destro, para a gente começar, a gente sabe que a Santa Casa tem se preparado, tem feito um trabalho muito importante nesse combate, até muito elogiado aí em várias regiões, esse trabalho que a Santa Casa tem feito no combate aí ao Covid, junto com a Prefeitura também, que tem feito um trabalho muito importante, né, nesse combate. Destro, recentemente vocês têm anunciado aí essa questão dos casos confirmados. Atualmente a gente tem 7 casos, 3 ambulatoriais e 4 da Santa Casa. É isso, Décio? São esses casos que estão confirmados aqui na cidade? Esses casos realmente estão confirmados. Os que nós fizemos aqui no hospital, inclusive os que deram positivo, nós temos dos 4 positivos, tem 3 pacientes internados, 2 em UTI entubados, então não precisaria nem do exame de Covid para saber que a pessoa tem o Covid, porque a situação da pneumonia e das imagens tomográficas e do estado de insuficiência respiratória que os pacientes estão, já quer dizer que eles já estão com a doença. Mas a gente faz os exames, esses exames são feitos por laboratórios credenciados pelo Estado, né? São laboratórios que a Secretaria de Saúde do Estado autorizou fazer os exames, e nós fizemos esses exames, que são exames moleculares, que são exames pelo sistema PCR, em tempo real, e esses exames confirmaram que os pacientes estão positivos. Isso significa o seguinte, que na leitura do exame, houve detecção de anticorpos do paciente no exame. Nenhum exame de Covid-19 detecta a doença. É isso que é importante a gente dizer e até esclarecer a população. Não é um exame que você faz e esse exame diz que detecta a doença, detecta o vírus do Covid-19. Esses exames, eles detectam que o organismo do indivíduo já está reagindo à doença. Isso significa o seguinte, ele já está tentando se defender daquele vírus que está invadindo o organismo dele. Destro, recentemente, até na semana que passou, teve uma certa polêmica com relação a um dos exames que foram colhidos também na Santa Casa, que foi para o Adolfo Lutz, e teria chegado esse exame e teria dado negativo. Um caso de uma mulher de 48 anos que colheu o exame na Santa Casa, esse exame deu positivo e no Adolfo Lutz chegou o resultado recentemente, até de acordo com informações da paciente, a gente não tem informações oficiais se ela está com esse exame na mão mesmo, negativo, e teria dado negativo. Como que isso é possível, Destro, de acontecer? Isso é possível mesmo, dessa diferença de exames? E qual seria a explicação para isso? Exames com resultados que são positivos, falsos positivos e falsos negativos, existem em todos os segmentos, não só na questão do Covid-19. Qualquer exame, dependendo do nível de sensibilidade do teste que é feito, ele pode dar um falso positivo ou pode dar um falso negativo. Pela experiência que a gente tem e pelas literaturas, o falso positivo é muito difícil acontecer, é muito raro. O que é normal você ter é o falso negativo em vários exames. O exame, por exemplo, exames de tuberculose, exames de AIDS, e todos os exames mais complexos, eles dão um falso positivo e depois necessita de confirmação.
O falso positivo dificilmente dá, mas é possível, é lógico. Uhum. Se você for analisar o DNA, que é um dos exames mais sofisticados que nós temos hoje, ele não tem 100% de garantia, ele tem 99,9%, ou seja, Certo. existe a chance de 0,1% de dar alguma coisa errada. Uhum. Contudo, a gente tem convicção de que esses exames que nós fizemos na Santa Casa, eles são positivos. A própria Secretaria de Saúde, no questionamento que foi feito, disse que é para considerar o caso positivo. Então, o que pode ter ocorrido? O que pode ter ocorrido é o seguinte: quando o paciente chegou aqui, os primeiros pacientes chegaram na Santa Casa, e você hoje tem um protocolo determinado pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria de Estado da Saúde, que qualquer paciente com síndrome respiratória grave, independentemente, o termo que se usa é síndrome respiratória grave, ele já é um suspeito de Covid-19. Então, não precisa do exame, ele já é suspeito. Mas aí você pode ter dois caminhos. O primeiro caminho, que é mais rápido e que a gente está utilizando no hospital, é fazer uma tomografia do pulmão. Essa tomografia, por imagem, já mostra uma pneumonia atípica, não é aquela pneumonia normal que você vê nas síndromes gripal, por exemplo. É uma pneumonia muito mais intensa, que ela atinge quase que o pulmão inteiro. Além disso, essa imagem, a gente chama de imagem em vidro fosco. É uma imagem opaca, que não é uma imagem comum em pneumonia. Então, quando você tem uma imagem de uma pneumonia mais severa e já existe essa imagem em vidro fosco, você já tem ali quase que um diagnóstico fechado de 100% de que é Covid-19. Aí você colhe o material, o que chama SUAB, que é um sistema que você introduz um cotonete nas vias respiratórias do paciente e colhe esse material. Guarda esse material num ambiente propício, num recipiente propício e encaminha para exame. Então, nessa paciente, por exemplo, que você está se referindo, nós colhemos 2 SUABs. Um SUAB, nós mandamos fazer em laboratório particular, que é um exame relativamente caro, é um exame que hoje, comparado aos exames normais, é um exame muito caro. E você colhe outro SUAB que você manda para uma confirmação no laboratório do Estado, no laboratório central. Hoje é o Adolfo Lutz que está fazendo isso. Nós colhemos o material dessa paciente, se não me falha a memória, foi dia 23 de março, e no dia 26 eu já tinha o resultado positivo, ou seja, da coleta desse material até o resultado desse material, nós tivemos em torno de 36, 48 horas. Esse material foi armazenado conforme o protocolo, enviado imediatamente, feito o exame e o resultado positivo. Esse material que foi para o Adolfo Lutz, como era início de uma pandemia, ainda o Adolfo Lutz e nem os outros laboratórios ainda estavam preparados para realizar uma grande quantidade de exames num único período. Então, chegaram lá 25, 30 mil SUABs, e esses exames ainda não existia essa quantidade de testes. Esses exames, eles foram armazenados lá no Adolfo Lutz, e existe o seguinte: até 72 horas, esse material pode ficar entre 4 e 8 graus. A partir de 72 horas, ele tem que ficar em temperatura entre menos 20 e menos 80 graus. E segundo as fiscalizações que houveram lá no Adolfo Lutz, segundo o CRM, que depois denunciou para o Ministério Público, essas amostras ficaram alojadas irregularmente no Adolfo Lutz. E isso pode ter descaracterizado essa amostra, pode ter tornado essa amostra inválida e automaticamente essas primeiras amostras passaram a dar negativo. Certo. Pode ter ocorrido também falha na coleta do material, falha no transporte do material, falha no alojamento do material. Pode ter havido falha de todos os lados. Contudo, a convicção de que é positiva é muito maior do que foi negativa, porque foi feito muito mais rápido, num tempo muito mais hábil,
e que uma certificação de que o positivo dificilmente é falso. Então, essas são as explicações para que nós tivéssemos convicção de que é positivo. Além disso, dos pacientes que nós fizemos e que foi positivo, posteriormente a Santa Casa adquiriu alguns testes rápidos, que também são testes caros, e nós compramos esses testes mais para testar funcionário, porque, obviamente, os funcionários que estão dando assistência médica para quem está doente, a gente tem que ter certeza que esse profissional está livre do vírus, senão ele acaba contaminando outros pacientes. Então, quando tem um funcionário nosso que tem uma leve suspeita ou que tem algum sintoma, a gente já testa esse funcionário. E se ele apresentar qualquer sintoma, a gente já afasta esse funcionário. E nós utilizamos desses testes para repetir os testes, que são os testes rápidos. Esses testes deram positivo novamente. Então, não é possível que 2 vezes o teste falha com o paciente que está dando positivo. Tá certo. Então, nós temos convicção absoluta de que esses pacientes são positivos. Para a gente finalizando, Décio, mais 2 perguntas, né, breves para a gente esclarecer um pouco mais. A gente tem visto as ações da Prefeitura Municipal, através do prefeito Dr. Marcelo, solicitando, né, e reiterando a importância do isolamento, do afastamento, passando que a situação está crítica, que a gente está próximo do pico da doença. A gente tem acompanhado também a Santa Casa, as orientações que vocês têm feito, tem se preparado também para receber esses pacientes, porque a gente sabe que é uma situação delicada. Na sua opinião, você que é uma pessoa experiente na área da saúde, né, muito tempo aí à frente, essas dúvidas que eles ficam colocando na cabeça das pessoas, até talvez assim por outras imprensas, enfim, até um grupo de vereadores que tem gravado vídeo na internet e afirmado que a cidade tem apenas um caso confirmado e não 7, como tem sido divulgado, você, na sua concepção, nesse trabalho que vocês têm realizado, atrapalha nesse trabalho que vocês realizam? Porque vocês tentam fazer com que as pessoas fiquem no isolamento e essas pessoas têm gravado falando que não tem casos. Pode incentivar que as pessoas saiam das suas casas e tenham um relaxamento nas medidas, Décio? Sim, a gente tem uma certa preocupação, porque nós, lá no início, quando esse vírus começou já a se espalhar pelo mundo, nós aqui na Santa Casa já começamos a nos preparar. Nós já criamos ala de isolamento, nós fizemos treinamentos com funcionário, nós adquirimos mais alguns equipamentos, como respiradores, e eu já adquiri 4, e a gente está num trabalho junto da Secretaria de Saúde para adquirir mais 5, passar para 9 ou 10 leitos de UTI. A gente já fez um reforço muito grande de máscaras, de todos os equipamentos. Então, quer dizer, a Santa Casa se preparou. E já ficou atenta, porque a gente sabia que essa doença chegaria, porque a gente tem experiência em pandemias, e logo isso seria declarado pandemia e que isso chegaria ao Brasil e, consequentemente, chegaria em São Joaquim da Barra. Por outro lado, a gente viu o município, através do nosso prefeito, Marcelo Mian, também tomar as medidas. Ele tomou medidas corretíssimas, da qual eu aplaudo pela seriedade e pela, vamos dizer, a eficácia com que ele aplicou as medidas aqui, fechando o comércio, exigindo um isolamento social, pedindo um distanciamento social, agora recentemente pedindo para que as pessoas usem máscara e um ato assim muito importante transformando um local público em um hospital de campanha para que pudesse socorrer os casos deixasse a Santa Casa para que os casos mais graves viessem aqui. Porque se a gente acabar ocupando os leitos nossos, que tem respirador com caso simples, quando chegar um caso complexo, eu não tenho onde pôr. Então, a atitude que o prefeito nosso tomou foi uma atitude corretíssima. É uma atitude que nós devemos parabenizar ele, e vou dizer para você que, graças a essas atitudes, nós não estamos num crescimento exponencial em São Joaquim da Barra.
que São Joaquim da Barra poderia já ter mais de 200 casos, pelas estatísticas e pelos estudos, pelo Centro de Doença que os Estados Unidos faz. A gente já aplicou essas estatísticas aqui e a gente concluiu que já era para a gente ter mais de 200 casos. Certo. Graças a essas medidas que foram tomadas todas, nós tivemos pouco caso. Hoje nós estamos com 7 casos e nós devemos estar no município entre casos sintomáticos e assintomáticos, eu acho que perto de 100 casos. Certo. Porque para cada caso confirmado, você tem aí de 10 a 30 casos assintomáticos ou com sintomas leves. A gente está aqui no hospital, nós preparamos o nosso hospital, nós criamos uma portaria exclusiva para a Covid-19, contratamos um médico exclusivo para trabalhar com isso, contratamos uma segunda equipe de médicos intensivistas, então nós temos uma equipe de médicos intensivistas, certo, que está atuando na UTI normal, e nós temos uma outra equipe que está atuando na área de isolamento, que está cuidando dos pacientes intubados só com Covid-19, para evitar uma contaminação do ambiente ou contaminação de profissionais. Então, eu penso o seguinte, eu não quero entrar no aspecto político, porque nunca me interessei por isso, mas eu queria dizer o seguinte, que qualquer pessoa da comunidade que questionar esses resultados ou que tentar aliviar essa situação está prestando um desserviço para a comunidade. Porque eu acredito o seguinte, que nós devemos ficar cada vez mais atentos e, segundo as pesquisas e segundo as pessoas que são especialistas nessa área, assim como nós levamos um tempo para chegar da China no Brasil, vai levar um tempo para chegar da capital no interior. E a hora que isso chegar no interior, a gente pode perder o controle dessa situação. E eu costumo dizer o seguinte, a Santa Casa fará tudo para todos. Contudo, a gente não tem respirador suficiente se você tiver aí um número grande de infectados. Você imagina que hoje eu tenho 4 respiradores disponíveis para a Covid-19, dos quais 2 estão ocupados. Se chegar mais 2 pacientes aqui, eu passo a ocupar 100% da minha capacidade instalada. E o quinto paciente, o que vai acontecer com ele? Com certeza vai a óbito. Porque insuficiência respiratória, ou você entuba o paciente ou ele vai a óbito. Então, a gente pede que as pessoas não façam isso, que fiquem atentos e que apoiem todas as atitudes que tanto a Santa Casa está tomando, como o município está tomando. Hoje a gente tem uma ação conjunta entre a Santa Casa e o município. Eu tenho conversado constantemente com o nosso prefeito, ele tem dado apoio à nossa Santa Casa. Ele já me procurou, ele conversou comigo, ele disse que aquilo que for necessário da prefeitura fazer, ele está aberto a fazer. Então, a gente está numa ação conjunta em São Joaquim da Barra e a gente não precisa de ninguém atrapalhando esse trabalho, porque o nosso inimigo, nesse momento, é o coronavírus, não é outra coisa. Tá certo, Destro. Muito obrigado por você ter tirado um tempinho aí dos seus afazeres aí na Santa Casa para falar com a gente aqui do TVOS. Foi muito importante, muito esclarecedora. E obrigado e sucesso pelo trabalho, parabéns pelo trabalho e sucesso para todos, que a gente saia dessa pandemia em breve, menos doloroso possível, né, Destro? Bom dia, obrigado. Essa é a nossa. Eu agradeço e peço às pessoas que ficam em casa que se tome toda a precaução possível, porque o bem maior é a vida. Né? Então, vamos preservar a nossa vida, porque nós temos um tempo longo para viver aí. Obrigado, viu? Até mais. Até logo. Tchau, tchau.